Isso mesmo, Naftali Bennett e Yair Lapid fazendo discursos na conferência do partido deles, Emily. Bennett focando no que ele chama de discurso sobre segurança nacional, mas sempre há um debate sobre como definir segurança nacional, a área de segurança nacional. E então Bennett adota uma definição especialmente ampla, então é um discurso sobre segurança nacional. Mas Emily, está tudo lá, os Haredim, a economia, a educação, a política externa e todo o resto, tudo reunido em um só pelo Bennett. Acho que, por um lado, isso mostra quantas oportunidades existem, quantas questões em que Benjamin Netanyahu é vulnerável, para ser sincero. Claro, a questão do alistamento dos estudantes ultra-ortodoxos das yeshivas logo no início do discurso, mas também questões de economia e educação, coesão social, que também fizeram parte do discurso, além da política externa. Há muitas áreas em que Naftali Bennett, e nesse sentido Yair Lapid, podem focar suas campanhas. Mas eu acho que fazer um discurso tão abrangente corre o risco de que as mensagens se percam e de não ter uma mensagem mais focada. Vai ser interessante ver na reta final da campanha, Emily, se Bennett vai escolher uma área e não outra em termos de foco. Então o que ele diz? Em primeiro lugar, sobre o recrutamento. Estudantes ultra-ortodoxos de Yeshiva, estudantes Haredi de Yeshiva, fala sobre recrutar todos eles e não ter uma certa porcentagem que seria isenta do recrutamento, como por exemplo Gadi Eisenkot, o principal candidato da oposição para se tornar o candidato a primeiro-ministro deles. Veio a público e disse que 30% dos ultra-ortodoxos deveriam poder continuar estudando, mas Naftali Bennett disse que isso não é suficiente. Todos deveriam ser recrutados. Quanto à coesão social, Bennett criticou Netanyahu, não pela primeira vez, dizendo que ele dividiu a sociedade e que Bennett vai unificá-la. Sobre a questão do Qatar, tanto Bennett quanto Yair Lapid tentam ultrapassar Benjamin Netanyahu pela direita, dizendo que o Qatar deveria ser rotulado como um Estado inimigo. E é insustentável que o Qatar tenha seus tentáculos, como Naftali Bennett diria, na sociedade israelense. Até chegou a falar em inglês em parte do discurso, Emily, para dizer que os judeus americanos deveriam romper todos os seus laços com o Qatar, querendo que essa declaração fosse divulgada em inglês, para que as organizações judaicas americanas não cooperem nem tenham contato com o Qatar, como fizeram nas últimas décadas, criticando os esforços de diplomacia pública de Israel e dizendo que vão intensificar, que vão aumentar os esforços de Israel nessa área também. Então foi um discurso abrangente, com várias mensagens diferentes nessa reta final da campanha. Tanto Bennett quanto Lapid vão precisar de uma mensagem mais focada, eu acho, para enfrentar Benjamin Netanyahu. Então, mas também, dito isso, sendo algo tão abrangente, eu sei que outra parte importante é a Hasbará e ampliar o alcance. E, sabe, investir mais em inovação, mais em outras áreas, tentando também atrair, até certo ponto, as pessoas. Para os judeus na diáspora, que não necessariamente entendem totalmente como as coisas funcionam aqui. A imagem de Israel no exterior também é um aspecto importante? Bem, Emily, a frase que Bennett usou é a seguinte: se Israel tem a unidade 8.200, a famosa unidade de inteligência militar, Israel precisa da unidade 8.300 para conseguir intensificar seus esforços de diplomacia pública. Dizendo que eles, Bennett, Lapid e o governo deles, tinham feito isso. E então Netanyahu desmantelou tudo. E isso não tinha sido reconstruído da maneira correta. Se você pensar de outra forma, não estou dizendo que é isso que Israel deveria estar fazendo, Deus me livre. Se você olhar para os esforços que Vladimir Putin faz em guerra de informação, agora claro, no caso dele eles ficam em São Petersburgo, e eles têm campanhas de desinformação e fazem todo tipo de outras coisas em termos de sua estratégia de diplomacia pública, por assim dizer. Não estou sugerindo que Israel faça esse tipo de atividade. Mas em termos da quantidade de recursos que a Rússia investe em sua diplomacia pública, será que Israel deveria ver isso como uma prioridade e aumentar seus esforços nesse mesmo nível, mesmo que nossos profissionais de diplomacia pública presumivelmente estivessem fazendo outros tipos de coisas? Então você vê como diferentes governos ao redor do mundo realmente colocam a guerra de informação e a diplomacia pública como uma prioridade maior, enquanto o governo israelense faz isso em menor grau. Aliás, ao mesmo tempo em que Bennett está fazendo o discurso, o que Benjamin Netanyahu está fazendo? Colocando outdoors em prédios por todo o país, estampando os rostos de Kamani, Hassan Nasrallah e, nesse caso, Zoran Mamdani, e dizendo em quem você confia para enfrentar eles. Naftali Bennett, Giraz e Korn à esquerda, sim. Construiu para mim uma espécie de mensagem emocional, certo? Em vez de mas na verdade, lidar tentando com encarar eles. as coisas de frente. Eu acho que uma grande questão da campanha eleitoral vai ser sim. o que vai vencer. Vai ser essa mensagem emocional? Não confie na esquerda quando o assunto é a nossa segurança nacional, ou essa mensagem de Naftali Bennett realmente atacando as políticas que Netanyahu adotou e percebendo vulnerabilidades. Uma das perguntas sem resposta nesta eleição, enquanto todos tentamos definir a agenda, é como os diferentes lados vão abordar isso.